Você sabia que nem toda queda de cabelo é calvície? E que existem algumas delas que, se você não tratar, elas podem se tornar perdas crônicas que você não consegue recuperar? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo Íntimo da Clínica MWB, com os maravilhosos médicos da MWB, hoje para falar um pouco sobre queda de cabelo, a tal da alopecia que a gente fala tanto aí nas nossas redes sociais. E para esse papo super importante, nós estamos aqui com as minhas amigas Aline e Malu para explicarem tudo sobre essas doenças que acontecem no couro cabeludo. Na verdade, a calvície, ela é uma das alopécias que a gente tem, né? A alopécia androgenética, que tem a ver com fatores genéticos e de hormônios também androgênicos. Então, a gente fala essas palavras difíceis, mas para vocês poderem entender. Mas uma das alopécias das quedas de cabelo que a gente vai abordar aqui, que eu já vou começar por ela, é a alopécia de tração. Por que tração? Porque é justamente quando você usa muito um rabo de cavalo, ou pacientes que usam trança no cabelo, pacientes que usam mega hair, tem aquela tração constante do fio do couro cabeludo e pode gerar a queda, né, Aline? Isso, a alopecia de tração, às vezes, na verdade, a gente vê muito, né, artistas que precisam ficar com o couro cabeludo todo esticado, com rabo de cavalo, alongamento, mega hair, e essa tração excessiva gera uma destruição, uma coisa crônica ali, gera uma inflamação e gera destruição do folículo, né, causando alopecia. E geralmente a gente tem uma rarefação nessa regiãozinha aqui, ou seja, os fios vão ficando fininhos, fininhos, fininhos e sendo destruídos mesmo. Tem algumas profissões também que exigem, né? Eu Exato. lembro de aeromoças que eram de voos Também. internacionais, que elas tinham aquele coque muito engessado para trás, que a gente também tinha esse desafio, não tem muito o que a gente fazer, porque elas não podem mudar o penteado. Exato. Na verdade, esse cabelo que caiu, ele vai voltar, tá? Só que se você fica tendo essa tração constante, isso pode virar definitivo. Sim, é o que a gente está falando. Aquela inflamação, aquela tração constante pode chegar um momento que não vai ter como repilar mais. Então, é uma orientação mesmo que a gente tem que dar, porque não tem muito o que fazer se você tem que usar esse tipo de cabelo. E uma outra alopécia que é até muito frequente, que muita gente desconhece, é a alopécia areata. É uma doença autoimune e é como se o nosso organismo tivesse se autodestruindo, né? Então, a diferença dela é que ela surge do nada, é muito rápido. Eu vejo muito comum até em crianças, porque é um estresse emocional. Então, em crianças que os pais se separam, ou que tem uma briguinha com um amigo, ou que às vezes estão tendo algum abuso e tudo, e começa. E a diferença dela é que ela é como se fosse um bloco redondinho, sem cabelo. Do nada, a gente levanta o cabelo e tem uma placa ali, sem cabelo nenhum, né? Essa é uma das alopécias, que é a alopécia areata. Isso. Então, a gente tem que ter um diagnóstico rápido para a gente poder conseguir já iniciar o tratamento. Porque tem tratamento, vai repilar o cabelo, mas mais uma vez dizendo, se a inflamação ali ficar crônica, pode chegar um momento que não vai repilar mais. Então, a gente tem que correr contra o tempo. E essa forma é a forma mais comum, né? Que dentro até da alopécia areata, a gente tem o mundo. Tem pacientes que às vezes perdem todo o cabelo do couro cabeludo, sobrancelha, braço. Essa não é tão comum. Mas a alopécia é um mundo à parte, né? É um mundo à parte. A gente está aqui tentando resumir, né? E falar agora da alopécia da calvície, né, Bá? Exato. Então, a gente tem efetivamente depois a calvície, que também é muito comum nos homens, mas também existe nas mulheres. Exato. E a gente quer fazer com que vocês entendam um pouco o que é calvície, para você conseguir entender o que eu tenho agora. É uma queda de cabelo desse momento, aguda, é algo crônico, é algo genético, é algo mediante o estresse, alguma doença autoimune? O que eu tenho efetivamente no meu couro cabeludo e quando que é calvície? Acomete tanto homens como mulheres, mas acometem com padrões diferentes, né? A alopecia androgenética, como a gente já falou, a calvície é causada por fatores genéticos e hormonais. E você sente, na verdade, não o cabelo caindo, né? Você sente, na verdade, afinamento daquele fio. Sim. Então, começa a ver o couro cabeludo nas fotos. Sim, fica mais ralinho. Fica mais ralinho. Então, você tem que ter uma história. Eu tenho pai e mãe com calvície, tem história. Então, você tem uma predisposição maior para isso. Né? Então, a alopecia mais comum, né? A alopecia androgenética é a calvície. Mais tempo é cabelo, como ainda a gente fala. Então, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, você pode ter, sim, um aumento. A gente tem pacientes aqui que estão tendo resultados incríveis. A gente mostrou ontem com tratamentos aqui na MWB e em casa. E aí, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Uma vez que eu tenho uma calvície,
Tratei e fiquei bem, eu tô de alta? Não, não tem alta para calvície. É um o casamento é um pra casamento, gente, exato. Isso Porque é é bem uma importante. Inclusive em quem tem calvície e faz transplante capilar, que isso também é uma ilusão de quem faz transplante, porque eu fiz transplante capilar, não trato mais minha calvície. Você continua tendo a genética para perda de cabelo, então esse paciente tem que continuar tratando, né? Tem que continuar tratando, tem que usar a medicação crônico, né? Sim, Que nem quem tem contínua. diabetes, quem tem pressão isso. alta, quem tem que continuar usando medicação. Você parou, você vai voltar a ter inflamação naquele folículo. Então, Mesmo que seja o folículo implantado. mesmo com o folículo implantado. Então, gente, você que já fez transplante capilar, você, seu marido, lembre que você precisa também seguir os tratamentos de calvície. Muito bom falar de um tema tão comum, né? Uma doença que tem alta incidência no mundo e que muitas vezes ela é subentendida, as pessoas não entendem sobre e a gente tem aqui especialistas da MWB para cuidar de você e a gente espera você no próximo papo.